Querido Tarcísio Matos. O que é, Tarcísio? Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem, meu amigo. Você, como é que tá? Tudo pai d'égua. Pois é. Você falou nesses bichos aí, né? De antena. No microfone. Parece assim um cágado, né? Aqueles bichos, né? Aqueles bichos que aparecem que a negada desenha aí. É um jabuti, um Jabuti. Um bicho octoplético. octoplético. Mas vamos falar sobre já, né? Vou falar com isso com o maior cientista daqui do Nordeste, que é o Agobá. Que tem. Eu tenho a impressão que ele tem uma marmota com alguma disca voadora, mas hoje daqui a pouco. Ó, eu gostei, não estou inventando não, tá escrito ali, ó. Também jornalista e sempre exuberante. Exuberante. Gostei. Gostou? Para uma segunda-feira, começo de mês. Aí quero desejar logo um fevereiro maravilhoso. Quando o fevereiro chegar. Já né? chegou o fevereiro, já foi um ano, um mês, graças a Deus. Fevereiro maravilhoso, que o pessoal tenha juízo. Não vai brincar carnaval, não, pelo amor de Deus. É verdade. E ali tem um nomezinho, é show, tá vendo? Hein? É forte, é show. Olha a resenha do Bel. Vira os olhos para o céu e recebe o professor ufólogo Agobá Peixoto. Gente muito boa, quero um bem danado dele. Conheço ele só 50 anos. Assunto bastante polêmico. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, ou os famosos discos voadores, são popularmente chamados. Os relatos de contato extraterrestre ainda geram muitas dúvidas e a veracidade das ocorrências. O Brasil ainda não tem órgão oficial de estudos ufológicos e todos os registros são feitos através de encontros organizados por pesquisadores independentes. Ficou curioso, macho velho? Eu também. Então solta aí a nossa vinhetinha que nós vamos falar de disco voador, um bicho que tem antena e não é chifre. Roda! Deixa eu me assentar aqui. Agora, obrigado por você estar aqui, rapaz. Ah, Maria, é um prazer. Eu não fui, ó, faz um ano que eu não saio pra canto, não tem ninguém, mas você não podia faltar. Ô, caba pai d'égua. Olha, negada, hoje é 1º de fevereiro de 2021. Fevereiro é o segundo mês do ano. E o que possui menor duração, 28 dias, certo em anos bissexto. A cada 4 anos, em que dura 29 dias. A explicação do mês tem menos de 30 dias em relação aos demais, que possui 30 ou 31, vem do calendário juliano da época do Império Romano. Da época de Tarcísio, né, Inês? Eu era menino nessa época. Eu tava sentando praça lá no tiro de guerra do Maranguape. Era. Você seguiu o tiro de guerra lá em Roma. Fevereiro é um mês dedicado ao Deus da purificação dos mortos. Continua com o Tarcísio. Februa, a quem os romanos ofereciam sacrifício para expiar as faltas cometidas durante todo o ano. A resenha do Bel deseja que a gente comecemos, aí tá errado, né? Se nós for todo mundo começando, tá errado. Mas se for só você, tá certo. Então tô certo. Negado, paz, saúde, saúde acima de tudo. Nesse dia, pai d'égua. Olha, Inês, tu sabe da vida alheia? Tem que ter essa mania, viu? Sou eu que sei da vida alheia. Me diz uma coisa. Eu sei. Só porque eu comecei aqui dizendo um negócio, né, no intervalo, aí eles ficam dizendo que eu sei da vida alheia. Ó, o caba que nasce no dia 29 de janeiro, quer dizer... De fevereiro. Fevereiro. Bissexto. É só de 4 anos que ele aniversaria, né? É. Então ele demora mais a envelhecer ainda. Ah, se fosse, eu já tinha atrás de mudar minha data. Já tinha atrás de mudar minha data. Eu conheço alguns. Pessoal bissexto. Ou então, quando o cara morre, né, aos 25 anos, é simplesmente 100, né? É verdade. É muito chato. Hein? E aí, continua a mesma coisa, não? Não, eu acho que quem nasce no dia 29 muda o aniversário para 28, nem então 1º de março. É Ou verdade. então nunca tem aniversário, porque é tudo liso. Né? É tudo liso. Negado, hoje comemora-se também o Dia do Publicitário, em referência ao Decreto 57.690, de 1º de fevereiro de 1966. Publicitário
São os profissionais de comunicação responsáveis em pensar, criar e desenvolver campanhas publicitárias destinadas a promover ideias, lugares, empresas, organizações e produtos para fiscalizar e controlar direitos e deveres dos profissionais que trabalham com a publicidade. Foi criado o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Parabéns hoje aos publicitários. Tarcísio! Um publicitário. O Reclame ainda é a alma do negócio. Meu tempo não era Reclame. Ave Maria. O Reclame é a alma do negócio para o negócio estourar ou então para manter, não é? A Coca-Cola nunca para de fazer, né? O Bradesco agora, o Nubank, né? Poxa, tá faturando mais do que o Bradesco tem que se reinventar e correr atrás de novos produtos e investir em publicidade. E eu queria fazer um registro de um publicitário daqui que é muito interessante, que me traz uma lembrança muito afetiva, muito gostosa. O Assis Santos, pai do Bob. Rapaz, era gente finíssima. Coração belíssimo, um cara muito interessante. Sabe? Eu trabalhei com Assis, não só... Pai do Bob, que é um cara também muito legal, e aos publicitários do nosso Assis Tavares, né, que foi um figuraço. TT. Muita gente ligava para mim, pensando que era Assis Tavares. O Assis foi locutor de cabine da TV Ceará, depois foi contratado para a TV lá de Campina Grande, TV Borborema. Passou necessidade lá, isso quem me contou foi ele. Voltou, criou uma das melhores agências do Ceará, junto com o filho dele. O filho dele acho que ainda deve estar nativo aí. É o Bob. O Bob, né? É, um cara muito bacana. O Assis jogava no gol e era bom goleiro. Excelente goleiro, era. Me lembro demais. E eu conheci vários publicitários. Nazareno Albuquerque. Nazareno. Com a marca Publicidade, né? Isso. E tantas e todas. Escala, grande Escala, muito boa. Então a nossa saudação. Chico Teófilo morreu. E Chico Teófilo da Terraço. Era Terraço, que era o Chico Teófilo e o Isaac do e Carmo. O Isaac. Todos dois já morreram. Exatamente. Agora eu quero Viu como ela sabe das coisas? Sei. Agora eu quero ver um vivo. Porque eu vou mandar. Se ele ouvisse, ele ia me matar. Ia acontecer como é? Matricídio. Renato Ribeiro. Renatão. É o filho dela, o Renatão. Rapaz, manda um beijo pra ele, rapaz. Publicitário, muito bom. Tu faz também marketing. Como é o nome dele? Renato Ribeiro. Renatinho, um abraço, macho velho. Mas se ele souber que eu tô dando parabéns pelo dia do publicitário, ele me mata, ele odeia. E não sei se o Agobá comenta, se lembra, com o advento do videotape, que antigamente os comerciais tudo era ao vivo, né? As fitas. Nós trabalhávamos com a 1200, desse tamanho, o carretel da bicha, 4 dedos de fita. E eu fui o primeiro a editar comercial aqui em Fortaleza, na televisão Verdes Mares. Eu, Ivan Prudêncio e Euclides Costa. Ivan Prudêncio. Não era o Ivan não, o Ivan. O Ivan, que era o que comandava lá o VT. O videotape. E nós começamos a fazer edição de VT ainda no princípio. Apanhamos muito, porque ninguém conhecia as máquinas e tal. Às vezes passava a noite editando, no outro dia quando ia olhar, zero. Não tinha nada. Tá aí a nossa saudação. Inês, você já consumiu algum produto que não precisava apenas pela influência do Reclame? Eu acho que sim. Acho que todo mundo, porque fica aquela mensagem subliminar, você vai e compra sem querer e sem precisar. E sem precisar, né? Sem a propaganda precisar. Bateu tão forte, né? Pois, Que você tá não, mas não é não. E leva logo 10, né? Você compra sem precisar. Você não vê aquela história, o Jerônimo Júnior, o comandante, disse que aquele avião custava 25 milhões, eu ia comprar 3, cara. Com esse meu só um. Pois é. E eu nem Por causa da propaganda, só porque ele falou aqui. Olha, tem publicidade, por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui. Empresas que... É claro que tem que continuar fazendo, mas não há quase tanta necessidade. É o caso da Coca-Cola, né? Porque a Coca-Cola, eu soube que só se bebe 2 líquidos no mundo, a água e a Coca-Cola, né? E tem publicidade, é porque agora a publicidade, o varejo desapareceu praticamente, né? Da TV. Somente nessa pandemia, somente na pandemia agora. Mas tinha publicidade antigamente, todas tinham, por exemplo, fama, símbolo de distinção, né? Do seu Romeu Adigueri. A Casa das Máquinas, o maior crediário do Ceará.
Agora, o que eu me lembro... Ixi, cortei, desculpa. Não. Me lembro demais aquelas propagandas da Varig. Vocês Lindíssimo. quem já fez a nossa idade? Quem Estrela passou dos brasileira. 35? Quem Céu passou azul, dos 35? iluminando de norte a sul, Ah, sim, Maria, era mensagem lindo de amor demais. e Pra paz. mim, nasceu a Jesus. Não era Pra Varig, mim, a era publicidade demais. mais linda até hoje que eu vi foi essa da Varig. Era muito lindo. Papai aquelas Noel músicas. voando a jato pelo céu, Lindíssimo. trazendo um Natal de felicidade Era e um muito ano lindo. novo cheio de prosperidade. Vargue, vargue, vargue. Aí, Rapaz, o homem é bom. ainda bem que não tem mais Ainda bem Varig. que não tem a Varig, senão não ia nem os pilotos. Meu pai era gerente, mano. Tem o para-gerente da Varig. Sério? Rapaz, tem uma publicidade, um slogan que eu achei belíssimo, talvez o melhor deles. Quando surgiu o gás butano, a Ceará Gás Butano, na mão já do seu Edson Queiroz, era. Que slogan lindíssimo. Pergunte a quem tem Quem um. tem um? Era lindo. Espetáculo, né? Era o Porque ele fez muito sucesso, o fogão a gás, né? Porque naquele tempo tinha fogão a querosene. Eu me lembro na minha casa tinha fogão a querosene. E um pneu é um pneu? O pneu também é pai d'égua. Todo mundo manga disso aí, mas todo mundo sabe. Todo Por mundo que é que sabe. o pneu é um pneu? Gerardo O pneu Borges. há de ser o quê? O pneu é um copo? Não. Mas, né, todo mundo manga, mas todo mundo acha legal. É mesmo que essa do papel. Papapio. Acho que eu era E eu também. Rapaz, e não esgota. Toda vida que a gente papel, ouve todo é, mundo tem um é papel. legal. né? E o pinto não cresce, o pinto. Mas todo tempo piu, né? Mas é bem boladinha, muito legalzinha da propaganda do Ai, cara. ai. Quando começa a tocar, você já sabe de onde é. Já né? sabe onde é. É pai d'égua. Agora os bancos estão fazendo umas propagandas institucionais lindíssimas, você chora. Qual? Aí depois você se lembra, menino, não chore não, que você tem que chorar mesmo é porque o que o banco lhe tira. Né? Mas é cada coisa mais É linda. mesmo, é? Preste atenção. Deixa eu ver aqui. Tá aí, falando da publicidade, da Coca. Apontou o gaguinho hoje. É, eu tô vendo. É segunda-feira. Sempre o rosto Você também, tá um tão tempo bem, eles Gagueira. fizeram uma Ronce, campanha que vai. estourou de venda nessa cidade, todo É. mundo correndo para comprar. Era lá na Zé de Alencar, na esquina. Mas você sabia que o primeiro supermercado de Fortaleza foi o supermercado. Não era do Aldiguer e do Otávio Felipe. Rapaz, eu tô velho. Casa- Supermercado. Não, Primeiro era. foi lá na 24 Da de maio. 24 de maio. 24 de maio, Era. Era. Que começou nos caminhões. Hein? Não, isso é foi- supermercado não, Não, criatura. Você é doido? Rapaz, depois eu digo, negada. O Antônio Luiz rapaz, se lembra, capaz. Sino, supermercado Sino. Supermercado Cine, pronto. Aí de lá botaram também uma filial ali na Torres Câmara, né? Teve na Torres Eu Câmara. não era ali. nascida não, Belmino. Tá certo. Você foi que descobriu Desculpa aí. a foz Não, eu do fiz- Jaguaribe. Olha, Ai, bora falar sério, não? resenha do Bel hoje vai tratar de um assunto bastante curioso. E que anda por cima das nossas cabeças. Por cima da cabeça da gente é chifre, né, Vicente? O meu não tem não, o meu é cabelo, Ó. tiara. Os OVNIs, objetos voadores não identificados. Para isso convidamos meu querido amigo professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, UFC, e da minha querida Unifor, ufólogo Agobá Peixoto, um pesquisador que se dedica a acompanhar de perto as aparições dos seres de outras galáxias. Segundo os estudos, o primeiro caso registrado no Ceará aconteceu em 1957. Um pescador. Pescador é um bicho que meio corrido. Né? Tô brincando, um abraço, meus queridos pescadores, pessoas maravilhosas. Um pescador lá do Paracuru teria visto uma nave espacial próxima ao mar e ainda teria avistado 2 homens brancos, altos, ao lado da nave. No ranking nacional, o Ceará é o estado que mais tem fenômenos extraordinários. Segundo a Força Aérea Brasileira, a FAB, a estrutura de profissionais especializados, eles não têm para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Antes da gente começar a bater papo com meu amigo Agobá, tem uma imagenzinha aí dos bichos. Solta os bichos aí, negada!
quase 30 anos. Pois é, achei pai d'égua demais. Olha, E é bacana você ressaltar isso, que era filme, porque hoje em dia você faz qualquer montagem. montagem, né? Com a Maria. Com essas fotos digitais você faz tudo. Mas essa daí, realmente, e muito nítido, né, Nítido, professor Gobá? Ô Inês e Muito Tarcísio, vocês já viram algum disco voador na sua vida? Eu particularmente nunca vi, mas eu acredito sim, piamente, que exista. Jesus dizia que há muitas moradas na casa de meu pai. Só que o pessoal daqui vai, por exemplo, a Marte, ou Urano, ou Saturno, procurando uns bifes de ureia que nem nós. É provável que lá tenha formas que talvez não sejam nem humanas, mas extremamente fluídicas e Exato. sutis. Aí você vai para lá procurando um cabo que torça pelo ferrinho. Aí não dá. É provável que tenhamos essas formas extremamente mais sutis e tal. Então existe sim isso daí. Eles são muito inteligentes, sabe? É uma coisa muito, muito, muito especial. Eu particularmente não vi. Eu acredito, agora sei perfeitamente que nós não chegamos lá, mas eles são bastante mais desenvolvidos do que nós, por isso é que eles chegam para banho de cá. Já viu algum bicho? Rapaz, eu ainda na do Tarcísio, eu acredito piamente porque, como está lá escrito, há muitas moradas na casa do meu pai. E outra coisa, por que é que seria só nós? Temos o Só privilégio nós, de os ter... lindos, nesse universo que a gente não tem a menor ideia de que tamanho seja a extensão desse universo, com 1000 galáxias. Por que é que só ia Só ser nós. os bonitinhos? Só nós aqui. Uma Terra, um planetinha bem miudinho. E tá só ruim nós. que só o diabo, tá Tá explodindo. ruim. Ave Maria, meu Deus. Pois então, por que é que seria só nós? Seríamos só nós. Por que é que não podia ter povos mais adiantados? Quando a gente se lembra, por exemplo, as pirâmides do Egito. Quem fez aquilo? Quem fez aquilo? E não tem pedra na A região, inteligência, Pois então. a inteligência que produziu aquilo não é coisa de, É coisa de de- matemático pequeno, não. sabe? Não, rapaz. Perfeição, os ângulos, né? A Gobá sabe isso aí melhor do que ninguém. De onde entra o sol, aquelas câmeras Tudo. todas ali. Tudo o, pensado. O que nos leva a pensar de uma inteligência superior e maior, né? O que mais me entusiasma naquelas piranhas do Egito é que na região não tinha pedra. Pois então. Onde é que ia mesmo que tivesse 100 mil escravos, não dava para arrastar Ah, aquelas não. pedras. Dizem que não. foi aqui no Itapajé que tinha muito. No estandinho. Olha aqui na Itaitinga. Na Itaitinga. Agora, o que é ufologia e quando é que surgiu? E o que ela estuda realmente, meu irmão velho? Bom, antes de tudo, eu queria parabenizar nossos amigos aqui presentes, né? E eu você pela nossa amizade, né? De muitos anos, né? E eu fico honrado em estar com você. A honra é nossa, bicho. Nossa, Bom, toda. A ufologia, ela começou, tá certo, em 1947. Esses avistamentos já existiam, né? Até no século passado. Mas a primeira vez que foi noticiado na imprensa, que todo mundo prestou atenção, foi em 1947, né? 24 de junho de 1947. Aquele acidente dos Estados Unidos? Não. Dali a Roswell. Roswell foi, tá certo, uns 2 meses antes. Tá certo? certo, tá certo. E então é o seguinte, um aviador americano, né, um avião de desenho pequeno, estava procurando um avião que tinha caído, né, lá no Monte Raine, né, no estado de Yakima, que é de Washington, e ele viu passar 9 objetos redondos, né. Como ele era um piloto experiente, e estava passando entre os montes, né, do Monte Raine, aí ele sabia a distância e deu para ele calcular rapidamente uma média da velocidade. E estava com mais de 3.000 km por hora, né? Aí ele disse, mas isso não existe. Que, inclusive, a velocidade do som só foi batida em 48. Isso. Né? Aí quando ele desceu no aeroporto, né, da cidade, aí ele começou a contar para os colegas. Né? Contando assim, só contando a história. Aí tinha um jornalista, captou, né? Aí fez logo uma entrevista, aí botou o nome de discos voadores. Aí de lá pra cá nunca mais acabou. E nunca mais tirou esse nome. Não. Ficou Bem, disco voador. então hoje se chama, quem estuda disco voador, esses fenômenos de objetos estranhos, chama-se ufologia, né? Que vem de um termo americano, UFO, que o americano gosta de rotular, né? Unidentified Flying Object.
Pronto, né? ele rotula tudo, fica até mais fácil você falar. Né? Bonito, né? Ufologista. Ovinologista não tinha nada a ver. É, eu não gosto de ovo, né? É melhor ufologista mesmo. Vê os OVNIs, né? Joga. Vai ter intervalo agora ou posso fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta. Ah, tá. Não, que a gente viu aí, quando o Belmiro falou, que no Brasil não existe assim uma instituição, uma coisa de pesquisar isso institucionalmente, de pesquisar, de fazer relatos e tal. Mas eu sei que nos Estados Unidos tem, não é isso? É o Brook, né? Não, o seguinte, o governo americano, ele estuda isso secretamente. Aliás, nenhum governo do mundo diz abertamente. Agora vai o de Brook pesquisa. Blue deles, o livro azul deles. Não, o livro azul foi o seguinte. Quando foi visto esse primeiro avistamento, aí nos locais onde soltavam as bombas atômicas, começou a surgir muito esses objetos. Aí o governo americano ficou com medo, pensando que era o russo. Né? Aí ele criou um projeto, primeiro projeto chamado GRUD, né? E só para saber que diabo era aquilo. Aí começaram a pesquisar e viram que não era da Terra, ou que não era do russo. E não era deles, era de quem? Né? Aí E o que é que depois. aparecia ali? Em Hiroshima, Nagasaki? Era ali? Não, lá em Nevada, lá em Novo México, Sim, onde sim, o sim, americano sim. faz os Sim. testes das bombas Sim, atômicas, sim, né? sim. Aí ele começou, aí ele acabou esse grau, aí criou o projeto Cygne, aí foi criando projetos. Aí o último projeto, que foi feito porque houve uma série de avistamentos nos Estados Unidos, e a imprensa bateu em cima, chegou até o Senado, aí o governo teve que dar uma desculpa amarela, né? Aí criou o projeto, né, Livro Azul. Aí passou uns tempos ali, aí depois eles encerraram. Eu vou pedir um intervalo e depois vou querer saber do meu querido Agobá, atenção à cidade de Xadá, hein? Por que que Xadá parece tanto? Agora que Xadá, quando a gente passa ali, parece assim um lunar, né? Por que que Xadá parece tanto? Você tem um trabalho lá no Xadá. Eu trabalhei lá intensamente, fiz uma das nossas documentações, né? Eu mesmo filmei disco voador, eu mesmo fotografia. Tu chegou a ver, ET. né? Cheguei a ver fotografia ET. O que eu tenho de Quixadá é muita coisa. É, né? Então, O que você viu lá? O fotografou o quê, exatamente? não, o seguinte, nós estávamos fazendo um simpósio espírita e no outro dia de ufologia. E no Congresso Espírita nós fizemos umas fotos de espíritos dentro do Congresso, que era espírita, e no outro dia, que era do ZT, fizemos uma foto que tinha um comandante assistindo o programa, o evento, mas no invisível, mas Martin captou. Inclusive, ele parece ser Capitão Marvel. Eu tenho essa foto aí. Tá entendendo? Tu tem essas imagens? Aí quando terminou o congresso, aí o Chico falou, né? Ou ele, não sei quem foi que falou para mim. Vão 2 horas lá pro campo de aviação, que chamava, né? Aí lá baixou a nave, uma coisa mais espetacular do mundo que você possa imaginar. Isso de dia ou de noite? De noite, De meia-noite. Tu vendo assim a bichona? Vendo ali foi a coisa mais linda do mundo. Agora, existem pessoas que têm a possibilidade de ver mais ou vai menos, eles procuram as pessoas, como é? Não, tem umas pessoas que são aleatórias, né? E tem umas pessoas que são escolhidas. Por exemplo, eu pesquiso uma senhora que eu estou conversando com ela aqui no celular. Ela diz, eles chegaram ali, porque eu vou ali fotografar, aqui vou filmar. Quando ela volta, agora mesmo eu recebi, antes de ontem, ela estava em casa, a casazinha dela, ela fotografou a luz, né, na janela, e quando ela fotografa, a máquina passa da cor normal para azul e dá um estalo. Tá filmado isso aí. Pois eu posso trazer aqui para mostrar ao vivo. Não, você não mente, não. Olha, Mais ou menos, né? teve há pouco tempo um registro aqui ali pro lado depois de Canindé, como é o nome daquela cidade? Teve lá, não foi? Ali é Itatira, né? Itatira. Teve, eu também pesquisei por lá. Eu ando todo no Ceará. No Brasil falou E lá, o que é que tu achou lá? Era uma nave mesmo? Não, porque é o seguinte, esses caras estão sempre investigando o nosso interior, principalmente porque lá tem minérios, né? Tá entendendo? As pessoas, vez por outra, vê eles seguem motos, seguem pessoas, às vezes queimam pessoas. Por exemplo, agora mesmo, acabei de receber, domingo, houve avistamento aqui em Fortaleza, eu estou com a filmagem e fotos, foi daqui em Fortaleza. Existe essa história mesmo de abdução? E isso tem. A abdução é o seguinte, isso vem de um termo em inglês, abduction, que na realidade é sequestro. Então eles pegam uma pessoa, né? Geralmente mulher, tem homens também, mas em quantidade muito pequena. Eles levam para algum local
quer dizer, tipo uma nave, lá em Quixadá eles levavam para tipo um laboratório que ficava dentro de uma daquelas serras, né? E lá eles fazem investigação genética, médica, etc. Tira pedaço de pele, coisa e tal, aí depois devolve a pessoa pro... Vicente, se ele levasse Vicente, era para fazer o quê com Vicente? Uma assadinha. Mas aí quando a pessoa volta, Aí aqui tem um aí problema. sente alguma coisa, sabe? Volta o mesmo? Não, são devolvidos. Agora, quando eles voltam, o que é que ocorre? A maioria não se lembra de nada, Isso. né? É um vaga assim, eu me lembro que eu vi uma Vagamente, como se luz. fosse um sonho, né? É. Aí essa pessoa, quando me procura, eu vou lá, faço hipnose, aí ela traz a história todinha. Aí eu mando ela desenhar, aí entra o processo Legal, da pesquisa. legal, Né? legal. Outras cidades aqui do Ceará. Por que, que eles procuram tanto Quixadá? Por causa daquelas pedras? Agora eu faço como é, né? Os monólitos. Não, os ET, eles têm uma base lá em Quixadá. Tem uma base mesmo, Tem. comprovado. Na minha opinião, tem, porque as pessoas que eu pesquisei, tipo abdução, elas falavam que eles entravam numa pedra chamada Pedra de Eurípides, né? E isso, inclusive, em hipnose. Dizia que entrava nessa pedra e quando chegava lá dentro, estavam numa sala, tipo, médica, né? Com equipamentos, esse Centro cirúrgico. centro cirúrgico, Dentro da serra. dentro da serra. Aí, se a Mas pessoa... como é que ele entra dentro do... Não, é o seguinte, como é que essas pessoas entram? Geralmente as pessoas estavam em casa dormindo. Pode ter marido ou filho, tá? Eles botam para dormir. Aí geralmente você está aqui, aí que ocorre. Aparece uma... Quer dizer que o cara tá com a mulher dele, aí ele bota o marido pra dormir, carrega a mulher dele. Carrega e vai-se embora, pensa no filho. Agora, tu tem certeza que Certeza. que Rapaz, isso é coisa de... ó, Menina, escuta. eu vou contar uma história aqui, Conte, cabeluda. conte. Posso contar? Pode. Eu estava pesquisando em Quixadá uma abduzida. Uma moça. Eu chamo moça que era nova, né? Mas essa moça, certo? Ela tinha um caso com outra pessoa, né? Tudo bem. Aí começamos a pesquisar ela, aí eu fiz 2 hipnoses dela, ela constatou que realmente, né, foi levada, E numa dessas hipnoses eu descobri que ela estava grávida. Entendeu? Tchan, 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 tchan. Aí o que aconteceu? Quando terminava a hipnose, eu contava, mas a pessoa se lembra, aí passa a se lembrar de tudo. Porque aquela parte da memória que estava guardada, ela aflora e vem para fora. Ela se lembrou. Aí ele ficou com medo. Como é que eu vou explicar a minha mulher que eu vou ter um menino? Aí ela ficou com medo, né? Tá entendendo? Aí eu ainda fiz a segunda hipnose nela. Quando eu cheguei lá depois de 2 meses, ele já tinha tirado o feto. Ainda peguei ela exudando leite pelo seio. Foi mesmo. Quer dizer que o cara pode acontecer do cara tá dormindo com a mulher, aí vem os bichos. Eles na parede, aparece a luz amarela, tipo um portal, aí geralmente vem 2. Ou 1. Aí leva a mulher. Aí a mulher ele pega do braço, aí ela entra na luz e vai para esse local. Lá no Zé Volta isso tem outro nome. Ei, Não tem não, professor, Tarcísio? Hein? esse documentário que eu assisti agora, faz nem um mês que eu assisti, tem na Netflix. É de aparições em 1969, Eu vi. numa região lá dos Estados Unidos. E as pessoas falam sempre isso. É uma luz, a pessoa às vezes nem é abduzida, fica parada lá, mas vai que leva o espírito, sei lá. Todas contam essa história. E aí elas passaram muitos anos sem contar, inclusive Com medo, é recente os depoimentos das pessoas, com medo de passar por doida. Pois é. Tá entendendo? Tanto que eu tenho uma experiência, e eu não gosto de contar, porque realmente eu não vi, eu vi só, digamos que a nave. Tá entendendo? Então eu vi muita coisa. O carro o carro parou, não consegui de jeito nenhum ligar, tá entendendo? Mas aí eu nem conto nem esse detalhe, porque o pessoal tá doida, bebeu, a E às pessoa vezes as fica pessoas desacreditada. Ficam frescando com a gente. Fica dizendo que frescando, a gente tá né? mentira. Aí eu não Pois gosto é. de contar. Roda essas imagens pra gente ficar, deixa os microfones abertos dessa vez, pra gente poder comentar aqui, por favor. Sapeca aí! E aí, Agobari? Isso aí tá rápido. Bem, isso aí é um portal que uma amiga minha fotografou lá do Bom Jardim. Tá certo? Aí são as naves, né? Tá certo? Olha aí. Isso aí é uma nave que pousou também que uma amiga minha fotografou. Tá vendo? Beleza. Aí a nave, né? Aqui em Fortaleza. Não, essa foi em Santos. Aí. Agora essa aqui, Barra de Fátima agora. Olha aí. Olha aí. Passando em cima do prédio. Legal. Ele aumentado. Certo? Foi ele bem aumentado.
Quer dizer, não é passarinho, que é muito grande. E Não. aí? Isso aí é um espírito que mandaram pra mim, deixa pra lá. Olha que disco voador bacana no Chile. Você vai ver até a cabine e os negros lá dentro. Rapaz, parece aquele bloco prova de fogo que tem lá. Ei, a cabeça. Onde foi Olha aí. esse? Foi no Chile? No Chile. E é No recente Chile. agora. Chile. No Chile? Recebi Recente. há uns 3 dias. Aí você vai ver, olha a cabeça do ET, né? É o vidro, né? Rapaz, Eu tenho foto em Quixadá, aqui no Ceará, o disco voador aberto, os ET olhando pra você armado. é De mesmo? dia, o disco voador perfeito. Isso aí, foi uma amiga minha, isso aí é abduzida, que um furo que eles fizeram nas costas dela, aí eu joguei, né, uma luz, né, ultravioleta. Tá aí o portal, né, que essa amiga minha fotografou. Agora, no dia que você viu ele aberto, tu tem vontade de entrar? Bem, não, é o seguinte, um momento você fica muito Assustado. excitado. É. Assustado, não é não? Eu sei lá, eu já vi muitas vezes, a gente fica doido, a gente quer chegar lá, e dá uma confusão doida. Mas a feição deles é como a gente desenha, como Olha, assim, o cinema mostra, como o Eu tenho aquele várias ET. fotos feitas pela gente, seus ET. É São feio os ETs, bichinhos? musculosos, certo? Geralmente altos, eu tenho seres pequenos e tem seres muito parecidos com a gente. Ah, é. Certo? Mas tem aquela história que a gente sabe desde menino que tem um zoião, aquele negócio todo. Aquilo é o que o Não, povo ali é porque desenha. Hollywood criou. É, Mas na Hollywood realidade, o que é que ocorre? Quando a pessoa é levada para dentro da nave, isso é o que a pessoa nos conta, claro, né? Tá entendendo? Geralmente tem o comandante, ou a comandante, pode ser também mulher, que são altos, né, louros, etc. E tem os pequenininhos, que chama feiosos, que chama reptiliano, não sei o quê. Oh, meu Deus. Certo? Pra Esse fazer mandado. esse aqui fura, faz as coisas. Ah, é. É. Vai ali em Marte bem rapidinho comprar um quilo de farinha. Ali comprar um quilo de pão. Vai. Agora, mas por que eles não aparecem assim? Castelão lotado, Prado Futuro, por que eles não aparecem? Não, nós temos relatos. Por exemplo, Hum. eu tenho fotos, né, de disco voador quando foi inaugurado aqui o aeroporto. 3 voadores em cima do aeroporto de dia, desse tempo da Tia Vaz. Então eu tenho, hoje é o maior arquivo do Brasil particular. Eu tenho a impressão que é de acordo com a sintonia. Você falou de que uma pessoa vê e o outro não vê. Isso é mediunidade, né? Então, Também. nem todo mundo vai ter a capacidade de enxergar. Claro. Só algum Nem depende. todo mundo tem mediunidade aflorada. pra poder ver. Exatamente, com a sintonia que você lá esteja. Agora eu queria saber qual é o recado, o que é que eles, nesses contatos deles conosco, o que é que eles dizem com base em Shakespeare, né? O que é que a gente fazer aqui mesmo? Há né? mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Nós estamos muito distantes de saber ainda esses segredos que existem por aí. Então, o que é que eles dizem? Bom, eu vou falar baseado na nossa experiência, né? Dos abduzidos, nas nossas pesquisas, né? Porque a literatura é enorme, né? Tá certo? Estou falando na nossa. Então é o seguinte, eles são seres, eles não gostam de conversar muito, eles não dão muita informação. Geralmente, quando eles terminam um tipo de procedimento, no máximo ele leva as pessoas para passear na nave, tá entendendo? Mas a pessoa tá tão assim, abestada que não sabe, não pergunta nada, o cara quer É se embora, mandar. é. Mas geralmente eles não dão informação básica. Eles dizem que só que vem de muito longe, tá certo? Que a gente cuida da natureza. Essas coisinhas assim, pequenas, né? Mas assim mesmo, falar diretamente, sentar com você e falar e dizer, eles não dão grandes informações. Eu vou pedir um intervalo para a gente continuar aqui. Eu tenho uma teoria aí, minha, que pode ser idiota, mas sou eu que digo. Eu acho que Marte já teve civilização e eles acabaram como nós estamos acabando com o nosso planeta aqui Também. Pode ter sido. De Pode. repente. E aqui estão acabando com tudo mesmo. E é ligeiro. E é ligeiro. Mas eu vou contar na volta uma história do Dr. Batérico, o rei do velocímetro. Quem me contou foi o Fausto Nilo, sobre a visita de uns ETs lá na casa dele. Pronto. Ali. Eu conheci ele, doutor Ele Matéria. foi pro programa do Borges uma vez, é essa a história? É aquela que a aeronave chegou. Não, E a aeronave deu um prego lá na Praia do Futuro. Aí 2 deles foram num jipe lá do Dr. Batérico. Aí o Dr. Batérico, a nossa nave deu o prego de bateria. E o Dá intervalo? para o senhor levar uma chupeta. Aí chegaram lá, ó. Ele trabalhava com bateria. Fez uma chupeta, ó, da nave
Ele foi ver um programa do Augusto Boy, na TV Ceará ainda, e disse que tinha acabado de chegar de Marte. Aí o Augusto Boy não acreditou, não levou na exclamação, né? E ele disse, eu tive também em Vênus. Aí o Boy, aí que não acreditou mesmo, ele disse, pra você dizer que eu tô lhe mentindo, trouxe uma mensagem pra você, um presente. Aí meteu a mão no bolso e tirou uma camisa de Vênus. Tá aqui. Agora eles são bastante inteligentes que a gente, mas é muito, né não? Olha, esses caras, eu chamo cara, né? Porque... Você já tá íntimo dele, né? Eu tenho 2 amigos marcianos, ó. Banca. A maioria, eles são indiferentes com relação à raça humana, né? Eles Não quero fazer mal. não mal, mas também não faz Não quer bem, faz bem. faz o trabalho deles e vão-se embora. Tem um tipo muito pequeno que tem feito, vamos dizer um termo aqui popular, algumas sacanagens, tá entendendo? Por exemplo, nós temos aqui no Ceará casos de gente morta por disco voador, que eu pesquisei, em São Luís, tá entendendo? E eles atacam, tempos em tempos, eles atacam naquela região de Sobral, né, animais, no caso cabras, tá certo? Que é o que eles têm mais interesse. E às vezes algumas vacas, né? Então, Quer dizer que eles são carnívoros, né? O chupa-cabras pode ter comer, sido não. uma tipo intervenção isso aí, deles? pronto. É o quê? Só que O chupa-cabras. só que Não, chupa-cabra. por exemplo, o último caso que teve aqui, de importância fundamental, que foi depois de Sobral, eles, numa fazenda, eles tinha mais de 20 reses, né, de cabra, eles arrancaram os olhos, quer dizer, né, cirúrgico. Quer dizer, isso é uma maldade muito grande. Maldade. Mate logo o cabo e aço, mas deixar a bichinha sem olhos, andando, vagando dentro da fazenda, isso eu vi, filmei, coisa mais triste do mundo. O animal. O animal. Então, tem uns aí que não são gente boa, certo? Eles são sangue fios, mas a maioria, 98%, 99%, são pessoas boas. Né? E tu tem ideia de onde de alguns planetas habitados? É fora do nosso sistema solar, né? E em alguns... Só é Marte? Só é Marte ou tem... Não, geralmente eles vêm de outras estrelas. Por exemplo, tem-nos sido dito, pelos abduzidos, né, que a gente pesquisa, que eles vêm de planetas de 20 anos-luz, 40 anos-luz, A certo? distância. Rapaz, mais longe que é daqui pra Morada, não. Um bocado. Aí eles dão um nome, né? Geralmente um nome estranho, que não... Certo? Que a gente não nem se interessa, né? A gente interessa mais pelo fato da pessoa estar com corte, né? Examinar aquele corte. Já teve pessoas encontradas com chips, inclusive, né? Nós temos casos. Eu precisei em Quixadá, uma criança, que hoje já deve estar moça casada, né? Ela com 2 anos, ela tinha chip. É mesmo. Eu tenho fotografado esse Ela chip. tinha Chifre. chip. É chip. Ah, chip. É um chip, né? Chip, em vez de Quando ser nem, do celular, quando nem se falava ainda, negócio de chip. celular. Então nós temos muita coisa. Mas com relação à parte de medicina, eles nunca deram nenhuma dica, não? Não. Ele não pode acabar o galho desse vírus criminoso Não, desgraçado, eles não intervêm. Nós só temos na literatura, no mundo, né? Pesquisado, quer dizer, que eu pesquisei, pode ter mais, né? 3 casos em que eles fizeram uma intervenção, né? Um foi em 57, lá em Minas, né? Uma criança estava morrendo de barbeiro, né? Daquela doença. Aí uma nave pousou, né? E aí um ET veio entregar uma latinha, tipo essa minâncora, né? Vaporub. Pronto, com umas pílulazinhas e disse, olha, eles falam tudo metal, Ah, tá. certo? Telepatia. E disse, Não é olha, falando não. use Ô, todo... rapaz, deve ser um casamento maravilhoso. Porque não tem Mas diga, Gangobá. Sim, aí ele disse, ó, você tem que tomar todas essas pílulas para se curar. Indicando que ele não podia pegar uma e entregar uma pessoa para examinar. Legal, né? E assim foi feito e a criança salvou. Essa foi uma pesquisa dos maiores ufólogos, uma pessoa falecida. Eu conheci pessoalmente, um cara altamente responsável, não podia estar mentindo, né? Roda as imagens, deixa o microfone ligado, por favor, para o Agobá dar um grau aí. Vamos lá. E aí Agobá, aí é barra. Bom, isso aí foi na Venezuela. Você vê um disco, né, andando, né, sobre uma lagoa, ou então é o que a gente chama aqui mangue, tá vendo? É o mangue, né? Ok? Tá andando tranquilamente. Então a filmagem dessa você não pode dizer Que é que mentira. é montagem, né? Não. Você que é ao vivo, né? E então, tá ali, uma pessoa está lá numa cabana, né? E hoje todo mundo tem celular, né? E conseguiu fazer essa filmagem. E o disco voador estava lá do outro lado, fazendo algum trabalho de interesse deles. Tá certo? Agobá, existe também muita onda
muita falácia em torno disso. O cara vê uma panela, um pinico, não sei o quê, faz qualquer coisa e diz que aquilo ali é coisa. Existe também isso? Como forma de chamar a atenção, de querer aparecer, ganhar dinheiro? Não, nós é engraçado. Nós aqui do Ceará, a gente é muito bem recebido. O povo aceita bastante, né, esse fenômeno, tá certo? É tanto que lá em cá o telefone é 24 horas de ligado, todo tempo eu estou recebendo documentação sobre esses casos. Eu tenho vários casos para fazer de abdução, mas não posso viajar, né? Porque para fazer hipnose tem que estar lá com a pessoa, não posso. Década de 70, Erich von Däniken escreve um livro, Eram os Deuses Astronautas. Eram os deuses astronautas, se nós pensarmos em Capela, daquele planeta, da constelação do Cocheiro, que mandou gente para cá, se nós imaginarmos, sei lá, que o universo ainda não foi devassado pela inteligência humana, que ainda é pouco, eram os deuses astronautas? Tranquilamente, né? Que eles, em determinada época, né, do nosso passado, eles fizeram algumas intervenções. No caso, hoje, no Iraque, né, que antigamente era a Babilônia, né, o Egito, né, fez aquelas construções magníficas que não tem como fazer aquilo. Tem como explicar. No Peru, rapaz, tem umas pirâmides, tem uns muros, são pedras de 3, 4 metros, né, de altura, encaixada, que você não coloca nenhuma gilete. Impressionante. E o negócio é tão bem feito, como lá tem tremor de terra, as pedras não são retas, elas são curvadas, que é para se ajustar e no terremoto... Quem foi que fez isso? Foi, não é? Tem também na Cordilheira dos Andes, tem águia, tem um bocado de coisa desenhada que você só vê assim lá em Naxa, de 5 mil pés, né? Naxa, você só vê se tiver de avião. Professor, aqui, do jeito que aqui no Ceará é Quixadá, que é a terra do Minas Gerais é Varginha, não tem o ET de Varginha ou aquilo é só folclore? Não. Varginha, tem o ET de Varginha? Tem. Realmente, na época existiu um fato estranho em que 3 meninas, que são os depoimentos, que para mim que é válido, que viram um ser estranho, né? E que viram, logo depois, a pessoa chegando do carro, né, dos bombeiros e do exército, resgatando esses seres, né? Então isso aí ninguém pode negar. Agora o problema é que gente para vender livro e coisa e tal, começou a inventar. Tudo que tinha em Roswell também teve lá, tá entendendo? Aí é que, mais que houve o fato, foi real, tá certo? E é claro que as autoridades pegaram os bichos, levaram e ninguém pega mais. Perfeito. Negado, eu queria pedir a minha equipe técnica sensacional, que o Agobá vai dar. Dá teu telefone, que alguém queira alguma informação, que se interesse por ufologia. Você também gosta de espiritismo. Eu tenho muita coisa. Faz regressão com as pessoas. Então, eu tenho foto de Chico Xavier que mandou pra mim do além. Foi mesmo? Ó, qual é teu telefone? Bom, por favor, ainda é telefone velho, né? 32 72 12 18. Repete aí. 3272 1218. Ainda já tá. Eu decoro. Memória maravilhosa. Se você puder botar no caracteres aí, 3272 1218, para conversar com meu querido Agobá. Agobá, meu irmão, muito obrigado. Eu passava era o dia todinho aqui. Só eu passei. Eu tô de máscara, mas a minha boca tá assim, ó. Até com fome eu ficava. Obrigado, querido. Obrigado, Neizinha, valeu. Professor. Depois eu conto que a Inês viu lá na Barra do Ceará. Não me diga as coisas que eu digo. Ela viu. Mas era de madrugada. Nem era de madrugada. Tarcisão, obrigado. Beleza. Vicente, equipe técnica, sonho, valeu. Um beijo pra você, negada. Vamos lavar a moto. Você lava a frente, papai vai lavar aqui atrás, tá bom? Tá bom. E tá Você bom? lava aqui. Vai ficar bem limpinha essa moto. Aqui o motor. Lavei a barriga. Tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Cantar é a transmissão cultural e apoio ao desenvolvimento infantil. E além disso, deixa a gente feliz. Vamos cantar, brincar e contar histórias para as crianças todo dia. Ei, tá bom, papai? Um abraço. Ó, deixa eu fazer uma cachoeira pra gente tomar o banho.
vacinação contra a Covid-19 começou em Fortaleza. Nessa primeira fase, vamos atender os profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Idosos e pessoas com vivem em lares de repouso. É importante que ninguém procure postos de saúde nesse momento. Vamos seguir trabalhando para garantir que novas doses cheguem o quanto antes. Atenção, continua. Use máscara e higienize as mãos. Nossa prioridade é salvar vidas. Prefeitura de Fortaleza. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, chicas e chicos, recebam ela que veio diretamente da Patagônia Argentina, a palhaça Burbuja. E ele que veio de Fortaleza, Ceará, o palhaço Suspiro. Nós somos Aragus, uma companhia de circo e teatro de aqui de Fortaleza. E hoje, daqui na nossa casa, vamos oferecer uma programação especial para vocês. Vamos apresentar o espetáculo Suspiros e Burbujas. E para dar início ao espetáculo, vamos começar com um número incrível. Sim. Um número sensacional. Sim. Um número perigosíssimo. Sim. Um número de acrobacias.
E é claro que não podia faltar um número musical. É verdade! Eu vou pegar meu instrumento. Eu também vou pegar meu instrumento. Tcharam! Esse aqui é o meu instrumento. Ó, meu instrumento. Muito obrigada. Ó, muito obrigada. É lindo, não é? É o meu instrumento. Para fazer música. Burbuja! Suspiro. Esse daí é teu instrumento? É o meu instrumento. Pra fazer música? Música. Pois eu vou pegar o meu instrumento. Peraí. Uai, vai pegar, vai logo. Ó, ó, ó. Peraí. Esse aí é teu instrumento? É que meu instrumento tem casinha. Peraí, ó. Vou pegar meu instrumento. Peraí. Ai, ai. Tadá! Esse aí é o teu instrumento? Esse é meu instrumento. E esse instrumento aí, está afinado? E tem que estar afinado, é, Tem, Burbuja? tem. Vamos ver se está afinado. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Tá afinado, Afinado. Vamos lá, Então vamos tocar música. Música. Que foi, Burbuja? Burbuja, o que tá acontecendo? Burbuja! Nossa, Burbuja! Burbuja, o pessoal em casa tá esperando muito. O que tá acontecendo? É que o pessoal em casa aqui tá esperando o Burbuja. Eu sei, mas essa música é muito triste, Suspiro. Muito triste? Muito triste. Muito triste, mas o pessoal em casa tá esperando música, Burbuja. Ai, Burbuja, que foi? Eu tive uma ideia, Burbuja. Qual? A gente pode tocar uma música mais alegre. É verdade, Suspiro. Uma música mais alegre. Claro! É claro, música mais alegre mesmo. Música mais alegre. Mas para uma música mais alegre, um instrumento mais alegre, Burbuja. Tem um instrumento mais alegre? Instrumento mais alegre. Então, música mais alegre. Música mais alegre. Música mais alegre mesmo, Suspiro. Gostei, Burbuja. Gostei. E agora é o momento dele. Ele que veio das terras quentes do Ceará. O palhaço Suspiro, com um número
gênero de concentração, mistério e magia. Concentração. Mistério e magia. Mas pra você de casa que achou um chapéu muito fácil, hey! Mais difícil, né, Burbuja? Essa foi mais difícil? Achei não, Suspiro. Não achou, não? Me desculpa a sinceridade, mas não é mais difícil, não. Você quer ver mais difícil? Quero. Então, pra você e para o público de casa, mais difícil. Ai, ai, ai. Ali! Calma, Suspiro. Engole o choro, Suspiro. O que foi? É que esse chapéu não quer parar na minha cabeça, Burbuja. Eu tive uma ideia, Suspiro. Qual, Burbuja? Por que você não tenta botar esse chapéu de outro jeito? Boa ideia, Burbuja. Vou tentar colocar de outro jeito. Peraí. É, porque é isso que a gente faz. Quando não dá certo de um jeito, a gente tenta de outro jeito. Concentração? Agora, recebam ela que veio diretamente da Patagônia. A encantadora de bolhas de sabão, a palhaça Burbuja. E para quem não sabe, burbuja em espanhol significa... bolha de sabão.
espetáculo está chegando ao final. Mas antes, temos um último número. Mas depois acaba. Mas quem quiser acompanhar o trabalho da Companhia Lago Circo, a gente está em todas as redes sociais, como Lago Circo. E aqui ficam os nossos agradecimentos a quem acompanhou a programação. Para todas las culebreras. E esse foi o espetáculo Suspiros e Burbujas. Espera aí, vou embora. E para dar início ao espetáculo, vamos começar com um número incrível. E agora com vocês, não podia faltar um número musical. É verdade. Eu vou pegar o meu instrumento. Eu também vou pegar meu instrumento. Valeu. E claro que não podia faltar um número musical. É verdade. Eu vou pegar meu instrumento. E é claro que não podia faltar um número musical. É verdade. Eu vou pegar meu instrumento. Eu também vou pegar meu instrumento.
Aqui em casa a gente divide tudo igual. É, Samuel e Maria Clara, igualdade é coisa séria, né? A melhora nos índices de mortalidade neonatal, abandono escolar, gravidez na adolescência e homicídios de jovens são frutos de anos de trabalho da Prefeitura para tornar nossa cidade menos desigual e injusta para nossas crianças e adolescentes com o reconhecimento do Unicef. E com vocês, uma nova fortaleza nasceu e cresceu, cuidando agora do nosso futuro. A gente só tem a dizer. Que orgulho de você, Prefeitura de Fortaleza. Você tem criança de 0 a 9 meses em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Do nascimento aos 2 meses de vida, é muito importante fazer estímulos visuais e físicos. Por isso, você pode mostrar objetos coloridos para o seu bebê e movimentá-los lentamente em diversas direções. Cantar, ler histórias e conversar também são ótimos estímulos e fortalecem os laços entre pais e filhos. Já para fortalecer os músculos do pescoço, deixe a criança de barriga para baixo e chame sua atenção com brinquedos, dizendo seu nome para que ela seja estimulada a levantar a cabeça. Já dos 2 aos 6 meses de vida, brinquedos e objetos coloridos, macios e limpos, como tigelas de plástico, chocalhos e mordedores, são ideais. Assim, a criança pode buscá-los, segurá-los e levá-los à boca sem risco de se engasgar ou se machucar. Se a criança não gostar ou estranhar algum brinquedo, deixe-o de lado e tente novamente mais tarde para ver se ela mudou sua aceitação. Outra brincadeira legal é conversar ou fazer barulhos de um lugar onde a criança não esteja vendo você, para que ela tente localizar de onde vem o som. Por volta dos 5 meses, estimule a criança a rolar de barriga para cima e para baixo. Já para os bebês de 6 a 9 meses, a rotina já é mais interessante e dá segurança para ajudar a criança a manter o aprendizado. Algumas das brincadeiras favoritas são esconder o rosto com as mãos e perguntar onde você está. Bater palmas ou tambores mantendo um ritmo também é interessante. Dê brinquedos fáceis de segurar e incentive que ela passe esse objeto de uma mão para outra, e objetos em temperaturas variadas, como levemente gelado ou levemente morno, para a criança explorar sensações. Nessa fase, estimule a criança a sentar, mas não a deixe sozinha nesta atividade. Você também pode colocar objetos em volta da criança, para que ela mesma o busque com as mãos ou tenha que ir até o objeto para pegá-lo. Nessa idade, também é muito bom conversar com a criança, falando os nomes dos objetos, das partes do corpo e fazendo sons de fácil repetição, como mamá, papá e etc. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família.